Hoje eu estou aqui com o Ricardo Paes Barros, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, professor do INSPER. Bem-vindo ao nosso programa. E a gente gostaria de discutir hoje aqui contigo o que faz com que, em pleno século XXI, a gente tenha estudantes que não conseguem estabelecer um engajamento com a escola pública brasileira. Então, eu queria ouvir de você, existem estudos que abordam essa questão? Por que os jovens não se engajam com a escola? Bom, olá, Mônica, um prazer estar aqui contigo nessa entrevista. A ideia, né, do abandono no ensino médio, na verdade, é um problema mundial. Então, o mundo inteiro está estudando isso, preocupado com isso. Então, existem estudos e centros no mundo inteiro, muitos deles exclusivamente preocupados com essa questão, né? E basicamente, você pode organizar essas preocupações em 3 ou 4 grandes grupos. O primeiro grupo de questões é uma questão que transcende a escola. São problemas, vamos dizer, não tem transporte, ou as pessoas têm outros usos para o tempo. Você pode ter uma mãe que quer cuidar, uma mãe adolescente que quer cuidar e precisa cuidar do seu filho, ou alguém que precisa trabalhar, alguém que é muito pobre. Então, pobreza, gravidez na adolescência, trabalho precoce, tudo isso contribui para que o jovem não vá para a escola ou evada da escola. Tem outras questões que estão mais relacionadas à escola em si, ou seja, se você não oferece uma boa escola, é claro que o jovem não vai ficar lá, tá certo? O jovem, às vezes a gente acha que não, mas o jovem é talvez o grupo etário que mais valoriza o tempo dele. 1 hora do jovem, eles levam muito a sério. Então, é bom que a escola seja atraente e faça sentido, porque eles vão rapidamente perceber se ela faz ou não faz sentido e vão embora se ela não fizer muito sentido. A terceira coisa é se você tem ou não tem um sério desajuste entre o que o jovem quer e pode aprender e o que a escola pode oferecer. Quer dizer, se você tiver um jovem com uma grande defasagem de aprendizado, ele simplesmente não vai entender o que o professor está ensinando e, portanto, se você não estiver apoiando ele, corrigindo essa defasagem, ele vai sair da escola, porque a escola não está adequada. Ou se aquilo que a escola está ensinando, pode estar ensinando de uma maneira maravilhosamente bela, mas pode ser percebida como inútil pelo jovem. Então, ele também vai sair da escola. Né? E, por fim, existem razões mais emocionais e ligadas à percepção dele do que é importante naquele momento, que pode levar ele a sair da escola. Então, ele pode brigar com um amigo, ele pode se desentender com um professor, ele pode se desentender com a namorada que, por acaso, está na mesma sala que ele e pode, por causa dessas razões, sair da escola ou pode ter desentendimentos dentro da família dele que pode tirar ele da escola. Então, também o socioemocional do aluno é importante, ele está bem para que o aluno possa permanecer na escola. Eu queria primeiro, então, conversar com você sobre esses fatores mais sociais que você falou, fatores de contexto. A gente tem alguns gráficos, alguns dados que a gente gostaria de ver com você sobre o contexto brasileiro. Vamos lá? O perfil familiar impacta no avanço escolar. A chance de um jovem chegar aos 16 anos com o ensino fundamental completo em um lar chefiado por uma mulher negra analfabeta na zona rural é de 20% no Acre, 40% no Mato Grosso e cerca de 60% em São Paulo. Nesses mesmos estados, em uma família chefiada por um homem branco com ensino médio, a chance de conclusão do ensino fundamental é de 90%. Em todos os estados, a chance do jovem de família rural, chefiada por mulher negra analfabeta, terminar o ensino fundamental aos 16 anos, não chega a 60%.
Enquanto isso, nas famílias urbanas chefiadas por homens brancos com ensino médio, esse número passa de 80% em todos os estados brasileiros. Então, PB, a gente tem aí essas questões ligadas à pobreza da família, né, que muitas vezes leva esse jovem a buscar renda de alguma maneira. Tem as questões de gravidez precoce, né, para a menina e para o jovem, rapaz. Fala um pouco para a gente como é que isso impacta essa permanência desse jovem na escola. É claro que situações de extrema pobreza vão impactar na presença do jovem na escola. Mas esses números que a gente está vendo, eles são absurdos. Quer dizer, não era para a gente observar no Brasil as diferenças que a gente está observando. Evidentemente que a escola brasileira ela não está fazendo o papel dela de suavizar essas diferenças. Então, se um jovem é realmente muito pobre e não consegue estar bem alimentado, não consegue ter um quarto separado para poder dormir sem barulho e etc., pode ser que isso vá atrapalhar o desempenho dele. Mas se você tiver uma boa escola e tiver um jovem que não é dramaticamente pobre, você pegar pessoas mais pobres e mais ricas e botar numa sala de aula ou numa atividade qualquer, muito bem idealizada, muito bem conduzida, né, onde eles vão participar de um debate, vão discutir algum tema, você vai perceber que depois de 15 minutos você não consegue dizer quem é pobre, quem é rico no meio daquela discussão, porque o conhecimento, a busca e o raciocínio, ele cruza essas fronteiras da riqueza, de qual é a educação do seu pai, e se for bem conduzido, bem colocado, você equaliza tudo isso, você deixa os talentos emergirem. Então, eu acho que a gente não pode, é claro que situações de extrema pobreza, onde o jovem não tem nem condições de tomar banho e ter uma boa roupa para ir para a escola, obviamente vão fazer diferença, e a política social tem que estar aí para garantir uma renda mínima para todo mundo. É claro que uma menina grávida, ela precisa ter um acolhimento muito especial na escola, e se ela for mãe também, para que ela consiga continuar estudando e durante a gravidez poder fazer a prova em casa e várias outras excepcionalidades que ela precisa ter. E a gente tem que ter a ideia também de que raramente o trabalho tira o jovem da escola. Na verdade, em geral, o jovem se desencanta com a escola, procura alguma coisa para fazer, arranja um trabalho, aí depois você vai perguntar para ele, por que você não está na escola? Ele diz, eu estou trabalhando. Mas ele não saiu da escola porque ele estava trabalhando. Ele está trabalhando porque ele saiu da escola. Então, na verdade, uma escola encantadora, uma escola estimulante, ela vai manter dentro da escola um amplo leque de jovens de vários níveis de vulnerabilidade. E aí a política social que a escola tem que trabalhar, junto com assistência social, conselho tutelar, etc., é impedir que situações extremas de violência doméstica, de negligência, etc., não aconteçam, porque se essas situações extremas não acontecerem, o resto a escola deveria dar conta. Então, pegando esse seu gancho, quais são os fatores dentro da escola, ligados à escola em si, que provocam esse desengajamento, né? Você acabou de dizer que quando você tem lá uma atividade pedagógica super interessante, todo mundo se engaja, né? Que fatores a gente observa na escola brasileira que geram esse desengajamento? Então, eu acho que o erro da escola, muitas vezes, é dizer o seguinte, olha, isso aqui é uma escola, não precisa ser interessante, não. Entende? Educação é importante, logo senta aí e presta atenção. Não assim, acontece. Né? A função, a escola tem que ser teatral. Você tem que construir atividades. Né? A gente, às vezes, acha que o aluno quer mais escola, não? Ele quer uma melhor escola. Então, cada hora do aluno na escola tem que ser melhor planejado. Né? Tem que realmente chamar a atenção. A gente tem que entender que a escola está competindo com todas as outras atividades da vida moderna pelo tempo e pela atenção do aluno. A escola não pode dizer, eu sou o mais importante da sua vida, logo preste atenção em mim. Não vai acontecer. Você tem que
ganhar a concorrência. A escola tem tudo para ganhar a concorrência, porque não tem nada mais interessante na vida do que o processo de você aprender, discutir, debater, colocar o seu ponto de vista, etc. Então, se a escola pensar em profundidade em cada atividade que ela vai promover com o jovem, ela vai ser encantadora, porque ela tem tudo para isso. E se ela for encantadora, e se ela se preocupar com o que o jovem traz, não adianta eu tentar ensinar alguma coisa que está além da compreensão daquele jovem, porque ele tem um déficit de aprendizado. Então, a escola tem que corrigir os déficits de aprendizado dos jovens, não permitir que esse déficit aumente, para que ele consiga participar das atividades que a escola está oferecendo. Certo? E fazer com que essas atividades que a escola está oferecendo sejam flexíveis, de tal maneira que ele possa ter uns que vão gostar mais de uma coisa, menos da outra, ele poder escolher um pouco. Ou seja, a escola tem que se tornar mais flexível, mais atraente, mais adequada às necessidades dele, e ela tem a responsabilidade de convencê-lo de que aquilo que está sendo discutido ali é significativo para a vida dele, presente e futura. Se ela conseguir fazer isso num ambiente em que ela tem altas expectativas sobre a capacidade daquele jovem se desenvolver, e se ela dá o protagonismo para o jovem se desenvolver, ela vai ser atraente e vai ser competitiva com as várias outras atividades que o jovem tem para fazer na vida dele. Achei super bacana quando você traz esse jovem que não quer perder tempo, que valoriza muito o tempo que ele tem. O jovem é potência, né? Quer dizer, o jovem quer sonhar, quer realizar os seus sonhos, quer ter projeto de vida. Como é que você acha que a escola hoje brasileira tem que lidar com essas questões emocionais que todos nós temos e os jovens têm também, né? Quer dizer, qual deve ser o papel dela para manter esse engajamento desse jovem no que tange as questões pessoais desses jovens? Desde o Aristóteles, o pessoal já dizia que a educação é uma coisa plena. E a Constituição brasileira diz que a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Né? Então, nós não estamos falando de que a escola tem que simplesmente ensinar matemática e português. A escola tem que permitir que o jovem se desenvolva plenamente. Então, ele tem que desenvolver desde as habilidades artísticas dele, a curiosidade dele, a todas as habilidades socioemocionais, a empatia, capacidade dele de se comunicar, ser assertivo, escutar ativamente e todo o processo de autoconhecimento, de definir para ele o que ele quer, para onde que ele quer ir, etc. Para uma escola conseguir fazer isso, ela tem que ter 5 condições básicas. Primeiro, o acolhimento. Uma escola tem que acolher o jovem, ou seja, tem que olhar para cada jovem e ver a individualidade dele e recebê-lo na escola. Mas não adianta você receber se você não dá voz. Então, a segunda coisa, a escola tem que ser um ambiente para o protagonismo juvenil, ou seja, o jovem tem que poder participar das atividades. Ele não está lá só para escutar, ele está lá para participar. Terceiro, a escola tem que ver em cada jovem um potencial incrível que cada um deles tem. Ou seja, a escola tem que acreditar em cada aluno. Ela não pode abandonar nenhum aluno, ela tem que acreditar em todos. Quarto lugar, a escola tem que ser um lugar onde existem combinados. Ou seja, a gente tem que combinar coisas, porque não pode ser uma bagunça. Então, mas também não pode ser um conjunto de regras impostas. Tem que ser um conjunto... Os jovens têm que aprender a sentar, jovens e adultos, e chegar a um acordo sobre quais são as regras para isso aqui funcionar. Né? E, em quinto lugar, ela tem que fazer aquilo que a gente já falou um pouco antes, ela tem que oferecer experiências que o jovem vai se lembrar para sempre. Então, PB, obrigada, é um prazer estar aqui com você, conversando hoje. A gente fica por aqui, lembrando que todos os programas de entrevista estão disponíveis no Futura Play.